Luz, câmera e claquete digital. Começa agora a nossa aula da semana, essa aula super especial. E a gente vai falar, antes de começar a nossa aula, que é muito especial, a gente só vai fazer uma chamada aqui, hein? Aulão especial de 4 horas para assistência de direção com a Nick. Nick, rapidamente, o que a pessoa vai aprender nesse aulão? Vamos lá, vocês vão aprender quando entrou no job, o que vocês devem fazer, pré-produção, como conectar a equipe, né? Como conectar os departamentos, PPM, a gente vai destrinchar melhor, ordem do dia, plano de filmagem e diária do set. Muito bem, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora para esse super aulão da Nick. Gente, não tem curso, pelo menos eu não conheço, de assistência e de direção na publicidade. Aqui em São Paulo, no Brasil, eu não conheço. Então, é uma oportunidade única. E a Nick vai escolher o aluno que mais se destacar para trabalhar com ela num job e ganhar R$2.000, tá? E não importa se você não é de São Paulo, o Claquete vai pagar a sua passagem, hospedagem, todo o seu custo para você não perder essa oportunidade, tá bom? Então, se inscreva lá. Agora sim. Bom, pessoal. Aí, boa. Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula sobre esse filmaço, filme A Cura. E antes da gente mostrar o filme, eu vou falar que os convidados que estão comigo, e esses convidados, eles fizeram parte dessa produção. Então a gente tem a Nicole Cruvinel, ela foi diretora desse filme junto comigo e assistente de direção. Mas esse filme ela só foi diretora, não foi assistente de direção, não. Ela é diretora, assistente de direção em publicidade, videoclipes e séries documentais. 4 anos de carreira, que parece muito mais, hein, Nick? Já trabalhou em publicidades para clientes como Natura, Detal, Netshoes, e em conteúdos para Paramount, Netflix, com Ludmilla, NX0, entre outros. Boa noite, Nick. Seja bem-vinda ao Claquete. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Esse filme foi muito especial. Boa, maravilha. A Nick foi uma das primeiras pessoas que eu falei desse filme aí. Antes de a gente começar ali, a gente já começou a preparar ali, antes mesmo de apresentar para a África. Nosso próximo convidado de hoje é ele, Tristan Aronovic. Ele é ator e cineasta, e nesse projeto ele preparou o elenco. Ele é fundador do Instituto Stanislavski, 2 vezes finalista ao Oscar, já ganhou os principais prêmios da publicidade internacional, incluindo 3 leões na categoria filme e mais um leão na categoria direção, como esse, Cura, e tem mais de 10 filmes lançados e premiados internacionalmente. Tristan, você está aí, diga boa noite. Fala, pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo bem aí? Porque eu não estou vendo ninguém, para mim as câmeras estão todas desligadas, mas pode ser a minha internet, que eu estou numa cidade menor. Seu WhatsApp aí, hoje. Alô, alô? Estamos te vendo, estamos aí. Estão me vendo? Estão conseguindo ouvir também? Sim, estamos te vendo, ouvindo. Perfeito, porque eu não estou em São Paulo, mas estou num hotel aqui, vou fazer o Claquete com vocês no hotel. Como eu já falei na nossa outra sessão na quinta passada, é sempre uma alegria enorme estar no Claquete. Eu acho que é realmente uma iniciativa revolucionária, né? O Dami, o Rafa Dami, que é um brother, meu irmão, há sei lá quantos anos, teve essa ideia genial e revolucionária. E, às vezes, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, normal, mas uma coisa que eu queria deixar claro aqui dependendo do ponto em que você está agora na tua carreira, na tua caminhada, às vezes você nem tem muita noção do quão maravilhoso é o Claquete, né? Essas coisas que o Rafa e o Claquete estão proporcionando são coisas maravilhosas, eu nunca vi isso, tá? Cada semana é uma coisa mais legal que eles estão trazendo, uma iniciativa mais legal, profissionais que você nunca imaginaria colocar juntos ali no mesmo projeto, né? E no Claquete a gente está conseguindo fazer isso. Então, galera, aproveitem, valorizem, compartilhem, divulguem, porque isso é filantrópico, é gratuito, tá? Então, todos os kudos e reconhecimento ao Rafa, obrigado. E, galera, compartilhem e divulguem, porque isso é revolucionário. É isso aí, vamos para mais uma aqui, gente. Maravilha, Tristan. Bom, a grande matéria-prima, né, do Claquete são pessoas como você, como a Tati, como a Nick, como a Carol. São esses voluntários, né, que tem esses profissionais renomados do mercado que estão com a gente, né, passando esse conhecimento.
E realmente, é um trabalho altruísta, é um trabalho solidário, e a única coisa que eu peço a vocês, eu só peço uma coisa, uma mensalidade de 10 mil reais, mentira. A única coisa que eu peço a vocês, compartilhem o conhecimento que vocês estão recebendo de graça, com tanto carinho, dedicação. A gente ficou o dia inteiro aqui preparando essa aula para vocês, tá? Compartilhem, pessoal, é só o que eu peço. Bom, vamos lá. Nosso próximo convidado. Uma pergunta, o Javier está na sala? Senão a gente pula ele. Ah, o Javier está na sala. Eu vi o Javier aí. O sobrenome agora, Kuzron. Ele é ator e palhaço. Ele é um ator argentino formado em atuação, ensino de atuação, dança e expressão corporal pela Escola Metropolitana de Artes Dramáticas. Ele dirige, atua em peças teatrais, assim como filmes, séries, publicidade e videoclipes, tanto na Argentina quanto mundialmente. O Javier é um excelente ator. Olha, foi um prazer imenso trabalhar com ele nesse projeto. Ele abrilhantou esse filme. Boa noite, Javier. Boa noite. Onde você está, meu amigo? Onde você está? Boa noite, Brasil. Eu estou em Suíça, Europa. Muito bem. E aí, que horas são aí, Javier? Agora são 12h30 passadas, 12h40. Estou falando portunhol, terrível. Está ótimo. Javier, muito obrigado pela participação, seu esforço que você está fazendo, né? Você tem trabalho amanhã cedo. Então, o Javier, a gente vai conversar com ele aqui na primeira parte aqui da nossa aula, para a gente liberar, né? Que ele tem que dormir um pouquinho, que amanhã ele vai precisar estar trabalhando, tá? Pessoal, então vamos agora para o nosso próximo convidado. Ela é quem? Carol Donato, ela é figurinista, stylist, fundadora do Instituto Stanislavski. Olha só, Gi. A Carol também é fundadora. Epa, perdão, pessoal. Tem tá problema, aqui mas a slide, Carol Donato, desculpa. stylist. Bom, quem vai falar mais sobre a Carol Donato é ela mesmo. Carol, boa noite. Ela fez o figurino desse filme, que é um filme de época. Qual a maior dificuldade que você teve aí nesse figurino, Carol? Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Vamos. Joia. Gente, esse filme foi muito bacana de fazer. Eu acho que todo filme de época, quando ele retrata alguma cena ou alguma história que se passou no Brasil, a gente tem uma problemática que é assim, tem pouco registro. Tem registro, mas sempre tem pouco registro, né? Então a gente sempre fica buscando, tá, mas como é que era nessa época? E a gente acaba esbarrando em muitas referências gringas, né? E muitas vezes é diferente no Brasil, né? Especialmente nessa época que a gente retratou, que é bem, bem antigo, bem passado, né? Faz quase um século. Então foi muito interessante. O que eu mais tive dificuldade, eu acho que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos conversar mais. Essa aqui foi só a apresentação. Só um pouquinho. Muito bom, ótimo, Carol. Obrigado aí pela sua participação. Obrigada a vocês. Temos mais gente. convidados. Ela é a Tatiana Cordon, ela é diretora de arte, formada em artes plásticas pela FAAP, com 20 anos de carreira como diretora de arte, cenógrafa e produtora de objetos. Cinema, publicidade, televisão, eventos, exposições. Também se dedica à pesquisa e ensino de direção de arte. Já trabalhou em mais de 200 produções, incluindo filmes, publicitários, videoclipes, programas de TV, curtas e longa-metragem. Já ganhou os principais prêmios da publicidade internacional em parceria com diversas produtoras. A Tati, nesse projeto, ela foi a nossa produtora de objeto, trabalhando junto ali com o Rafa Blas, que foi o diretor de arte, e a Tati fez um trabalho incrível, porque eu imagino o quanto deve ter sido difícil, hein, Tati? Objetos de época. Sim, boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Rafa. Prazer poder fazer parte aí, entrar nessa troca de conhecimentos. Foi muito prazeroso fazer esse filme, né? Primeiro pela questão da bandeira também, da gente tá fazendo uma publicidade, né? Digamos que não foi exatamente uma publicidade, mas dentro do nosso ramo aí, que tinha algo a mais a dizer, né?
uma crítica e também, então isso foi muito bacana, e a gente abraçou todo mundo, a ideia, vestimos a camisa como sempre, fomos atrás, que nem a Carol falou, o nosso maior desafio foi realmente busca das referências, né, que a gente precisa sempre para entrar. Inicialmente, quando a gente começa uma filmagem, a gente vai atrás das referências para poder entender o mood, o clima, como que era, principalmente em filmes de época, como esse, de 1930. E depois o segundo desafio foi conseguir as coisas de 1930. Conto mais para vocês daqui a pouco, um desafio grande, mas por sorte a gente está numa cidade grande e o mercado todo conversa, a gente, né, tendo recursos, a gente consegue resolver. Teve objeto que veio até do Rio de Janeiro para poder fazer esse filme. Maravilha, muito bom. Gente, agora, nesse momento, a gente vai fazer o quê? Vamos assistir o filme, tá? Só lembrando aqui, como a gente está numa transmissão online, acredito que o filme vai dar umas travadas e tudo mais. Então, assim, a gente vai estar colocando agora, passando agora, a Gi vai colocar, mas depois eu sugiro para vocês, caso vocês não conheçam o filme, assistam o link que a gente vai mandar lá no grupo, tá? Mas vamos passar uma vez aqui para a gente assistir junto. Hi. You don't need to be scared. We're helping you. Feeling like you do is not normal, right? So don't be scared. We'll heal you. You'll be healthy again. You are not gay. Okay? You're not gay. You're a perfectly normal, very healthy man. You like women. You are not gay. You're a perfectly normal, very healthy man. You like women. You are not gay. Symptoms of homosexual personality disorder. Got perversion, sodomy. Go ahead and remove your shorts, please. Patient, you can remove your shorts, please. That would be great. Thank you. Let's take a look. Purifying existence of splits. Splits are gone. Are you still thinking about having sex with men? No, I'm not gay! No! He's either gay or my son. This is a disease, a perversion. Human beings are naturally heterosexual. How can you be so certain that you're gay? Let's talk more about that because I'm not 100% convinced. I work with this. I'm an expert on human mind. Being homosexual, it's not from human nature. There's no gay gene. It's more like leading with the problem of being an alcoholic. It's hard to recognize you have a problem. There is a gender ideology. You're being influenced by media. Your friends tell you that being gay, it's cool.
but it's not. Your homework is Date a girl. Date a prostitute. it takes practice. You need to masturbate watching hetero porn. It's not natural. Not natural. It's not natural. Boa, Gi, obrigado. Bom, pessoal, esse é o nosso filme. Conforme eu falei para vocês, contando um pouquinho aqui do contexto, acho que a Gi já pode ir colocando o roteiro aí na tela, né? Essa é uma coisa que acontecia dessa forma aí, que era uma tortura, mas o fato mais alarmante que me chamou a atenção é saber que esse tipo de coisa ainda continua. Hoje em dia continua entre os terapeutas. Você está com o seu psicólogo e ele pode tentar te fazer uma conversão. Para a gente ter uma ideia disso, de cada 10 terapeutas, 3 ainda praticam a terapia conversiva, e de cada 3, 1 faz isso sem o consentimento do paciente. Então, é uma violência absurda. Isso é proibido, mas não é crime. Então, o intuito desse filme foi chamar a atenção para isso e para que a gente conseguisse transformar em crime, criminalizar essa prática. Esse foi o grande intuito ali do filme. Aqui, como vocês podem estar vendo, é o nosso roteiro. E, Nick, fala um pouquinho aí do filme, como é que foi para você fazer, quando você pegou o roteiro. Eu lembro que no começo a gente conversou, né, e você achou que era muito pesado, né? Me fala um pouquinho sua impressão aí sobre... Primeiro, vamos começar pelo conceito do filme. Então, Rafa, acho que foi em julho do ano passado, né, Rafa, que você me mandou o roteiro, estava escrito por WhatsApp ainda, você falou, Nick, dá uma lida aí, vê o que você acha, se você gostar, me conta se você quer embarcar comigo e tal. Eu li, e a princípio, como o Rafa falou, achei bem pesado, né, porque eu sou me considero lésbica, então, lendo, assim, eu já comecei a ver cenas, né, muito pesadas na minha cabeça, assim, e falei, Rafa, eu acho que é um roteiro muito massa, assim, né, principalmente, né, o que a gente pode fazer com ele politicamente, mas acho que queria conversar mais com você para a gente ver aonde a gente pode chegar de uma forma menos cruel, assim, né, porque uma coisa que eu falei pro Rafa foi que nós, né, da comunidade LGBTQI, a gente já vê muita coisa de sofrimento, né, então, como que a gente podia passar tudo isso que a gente, né, que tinha no roteiro, de uma forma que, quando eu ou qualquer pessoa da comunidade assistisse, não sofresse tanto, assim, né? Mas, durante todo o processo, né, conversando e tal, a gente foi vendo o quão necessário era mostrar esse sofrimento, essa tortura, para as outras pessoas conseguirem assistir e entender um pouco do que, né, do que pessoas como nós passaram e como pessoas como nós ainda passam, assim, né? E foi muito louco que, quando eu li o roteiro, assim, a primeira referência que veio na minha cabeça foi The Handmaid's Tale, e aí eu já mandei pro Rafa o link, mandei várias imagens, vários prints, porque eu assisto loucamente, assim, né? E aí o Rafa amou também, a gente já pegou como referência de fotografia, a gente vai ver mais pra frente. E The Handmaid's Tale tem um tema muito pesado também, né? Então, acho que super casou, assim. E até chegar uma terceira cabeça criativa no projeto, demorou um pouco, né? Eu e o Rafa, a gente conversou bastante, mexeu bastante. Eu comecei a fazer o tratamento, o Rafa começou a me mandar referência, a gente começou a deixar tudo redondinho. Foi eu e ele lá, com a cara e a coragem na África, apresentar. E o pessoal lá gostou pra caramba, e aí a gente foi, né, de novo fazendo várias alterações até chegar aí não no roteiro final, porque o roteiro não tá igual ao filme, mas num roteiro aí que funcionasse pra gente começar a chamar a equipe e tornar viável, né, Rafa? Não, total. Nick, vamos colocar a pasta de PPM, acho que a gente já pode ir para a pasta. E eu quero só passar uma coisa para vocês, que assim, tem muita gente aqui que está no grupo que trabalha mais como criação, né?
esse, como eu falei, foi um caso muito específico, mas era um roteiro que eu acreditava muito, tá? Então, assim, eu escrevo o primeiro esboço do roteiro e eu levo até a África para o Nicolas Bergantin, que é CCO da África, um grande amigo meu, que, inclusive, é o roteirista do Let Sherham. E eu levo para ele essa ideia e entrego para ele, tá? Ele pega esse roteiro e ele formata ele dessa maneira, tá? Ele deu a cara que a gente precisava ali de ter uma cara mais publicitária. E assim, e a África entrou com toda a magia, né? A gente teve um lançamento desse filme no cinema, a gente teve uma roda de conversa sobre essa questão da terapia conversiva. Existe toda uma ação que é feita por trás, que uma agência com o peso da África consegue fazer, tá? Então, a gente passando para a próxima parte, vamos fazer o seguinte, Nick, vamos falar do elenco, eu combinei com o Javier liberar ele, e eu só quero falar uma coisa para vocês. Quando a gente pensou nesse filme, eu pensei diretamente em trabalhar com um elenco argentino, igual no Let Sherham. Eu gosto muito dos atores argentinos, tá? E por quê? Pela capacidade que eles têm artística e também pelo visual internacional que a Argentina tem. A Argentina tem um visual muito mais europeu, por exemplo, do que o Brasil. E esse é um filme com âmbito global, então isso é uma coisa muito importante. E eu recebi o teste antes do Javier falar um pouquinho. Vamos olhar o teste que o Javier me apresentou. E olha que belo teste de VT. O Baltazar, que é o produtor de casting lá da Argentina, olha a forma como ele nos entrega. Eu passei para ele ali o briefing. Olha como é bem acabado o teste de VT. A gente está sem áudio aí, tá? Mas acho que a gente pode até pular um pouquinho para frente, que tem a primeira parte que o Javier se apresentava, e ele fazia, inclusive, ali um monólogo, falando um pouco sobre o personagem dele, né? Não tinha texto, tá? O personagem não tinha texto, mas ele falava um pouco. E aí a parte também mais chocante, que a gente tem um pouco mais à frente, é ali a cena, né, levando o eletrochoque. Então tinha essa parte. Tinha um detalhe importante. No filme, a gente tinha um monólogo, que a gente acabou cortando por questão de tempo, que era, inclusive, do Javier, que ele orava para Deus, pedindo uma ajuda ali, pedindo uma intervenção para que ele saísse dessa situação. A gente tem ali, ó, essa parte aqui do teste VT foi fortíssimo. E olha o acabamento que eles nos entregaram ali, né? Tendo ali os coadjuvantes, até mesmo os objetos, como se fosse ali receber, né, o eletrochoque. Mas agora eu quero passar aqui a palavra para o Javier, e também já quero convidar o Tristan para a gente começar a falar, e falar, Javier, como é que foi para você quando você recebeu esse roteiro? Quais foram as impressões que você teve ali do personagem? Qual que é a maior dificuldade que você teve? Vou tentar de falar portunhol, mas se não vou trocar para o espanhol diretamente. Mas o roteiro é como guion, não? Como cenário, não, como se diz? Bom, sim, quando eu recebi roteiro, eu achei isso bem forte. Eu estava, bom, um pouco nervoso por trabalhar em esse casting primeiro e depois na filmação mesma, mas eu me lembro que eu não me sentia muito bem e eu pratiquei esse texto e eu chorava na minha casa, estava bem compenetrado com não sei se com o personagem, mas com a ideia, não? Eu estava me acercando, sim? E eu achei um challenge, um desafio. E gostei muito do casting. Estava nervoso, mas bem compenetrado ao mesmo tempo, né? Eu achei isso como uma viagem difícil, mas interessante de entrar nessa situação, não? Bem dura, da tortura. Também por a história, não, da gente, de todos os homossexuais que estavam torturados, mas de uma pessoa torturada também, não? Por suas, como se diz, por seus desejos, por seus sentimentos. E isso foi um desafio, el casting, não? E depois, quando eu
quando você me elegeu, não sei como se diz. Tá certo. Eu estava aqui na Suíça, eu vim filmar um comercial em Londres, e eu recebi a notícia aqui em Suíça também, e estava muito contente, feliz. E, bom, eu não sei se você quer que eu fale da experiência mesma da produção, do rodagem, como se diz? Vou fazer o seguinte, Tristan, te chamo agora aqui para o bate-papo. Como é que foi a preparação ali com o Javier? O que você preparou? Daí agora vocês dois podem contar um pouquinho como é que foi essa preparação. Porque nesse projeto, especificamente, a gente teve uma preparação de elenco, né? Teve todo um trabalho. Não foi só chegar e ir para o set, não, né? E, gente, só conferindo, porque a minha internet está meio oscilante aqui. Estão me vendo e me ouvindo aí? Sim, qualquer coisa eu te falo. Sim. Vai com Maravilha. Tá, só estou ouvindo, porque eu não vejo ninguém aqui, então eu tô só confiando que os deuses da internet estão me transmitindo para vocês. Esse projeto do Cura, a gente já fez, eu já fiz com o Rafa, com a Nick, muitos que foram desafios enormes, né? Mas esse eu acho que talvez tenha sido um desafio particularmente grande, porque era um projeto muito grande, a gente colocou desafios técnicos, artísticos muito grandes, era um filme de época, como já foi dito aqui, e a gente, por esmero e por cuidado, né, e mais uma vez todo o reconhecimento ao Rafa por querer fazer isso e por possibilitar, a gente conseguiu ter, se eu não me engano, foram 2 dias inteiros de ensaio antes da gravação. E, além disso, além desses 2 dias inteiros de ensaios, que não foram um ensaio tradicional, né, a gente também teve um cuidado e um tempo grande durante a gravação para acertar muito no tom da performance. Tá? Então, para que seja um bate-papo. Tristan travou aqui, pelo menos para mim, para vocês também, pessoal. Para não perder tempo. Javier, enquanto o Tristan não volta, como é que não pode ficar? Tristan, seu áudio? Tá voltando. Tristan? Eu só vou falar. Não tá. Brevemente daqui. Eu acho, Gi, muta o Tristan ali, avisa que ele está travando. Tristan, você tá travando, não sei se tá ouvindo a gente, mas eu vou mutar você, tá bom? Desculpa. Boa. E agora sim, Javier, então conta você pra gente como é que foi a sua experiência, você chegou aqui no Brasil, Sim. Você foi lá para os estúdios Big Box, e como é que foi a preparação? O que o Tristan te passou? Qual método que ele usou? Como é que foi para você? Eu não conheço muito bem o método Meissner, mas ele falou disso, que nós fazemos um pouco de Meissner. E, não, Tristan, está falando seu Tristan. áudio está muito ruim na sua internet. Tenta falar aí. Olá. Não, tá ruim. Não, Acho não que é tá melhor rolando você mesmo. tenta sair e voltar, Tristan. Vindo? Eu acho que multa ele lá, Gi. Tá bom. Vai. Tristan. Conta Bom, você pra gente, Javier. Sim. Enquanto o método, ele falou do Meissner, que eu conhecia do ouvido, mas de ouvido, mas nós fizemos alguns exercícios de concentração, de conexão com os outros, conexão também com nossa característica do personagem. Bom, isso que o personagem vive, não? Neste caso, eram doutores, ou padres, e pacientes, não? Né? Pacientes, se dizem? Enfermos. E nós fizemos alguns exercícios também que trocávamos de companheiros, colegas, para fazer essa dupla, esse dúo del dominado y el que domina, ¿no? Ese que el doctor o padre que está arriba y o dominado paciente enfermo que está abajo y que recibe
essas diretivas ou essas como esse maltrato, não? E depois nós fizemos também como ensaio da cama, o eletrochoque, ou a convulsão. Tristão nos explicou também como na Argentina no casting as particularidades físicas da reação quando uma pessoa tem um eletrochoque, ou também com a terapia da convulsão. E depois eu me lembrei também dos vídeos que vocês nos compartilharam na Argentina, e depois de novo, que eram muito duros, muito fortes. E bom, então fizemos um treinamento, como passar por essas mesmas sensações e relações de poder, não? De dominação, com todos os participantes, que foi interessante como um treinamento para chegar ao filme mais quente, mais caliente para trabalhar, não? Isso. Uma coisa muito importante, Nick, se tiver aí aqueles vídeos reais, se não a gente tem para colocar. Pessoal, uma preocupação que eu tinha, para a gente colocar aí, tá? Uma preocupação muito grande que eu tinha nesse projeto era com as cenas de tortura, tá? Porque eu não queria que ficasse falso. Quando eu olhava alguns filmes, até olhei aquele Estranho no Ninho, do Jack Nixon, eu olhava aquilo e falava, gente, isso é falso, isso não é real. E aí eu fui buscar imagens reais de como é que era cenas de eletrochoque, as cenas também da convulsoterapia, que é outro método que a gente também apresentava, tá? Então, eram esses 2 métodos que tinham, e eu queria entender como é que era a reação ali das pessoas que passavam por isso, né? Tem um terceiro ali, ó, Nick, que até a gente usou muito de referência, que é essa coisa do corpo, né? Que esse homem, ele leva um eletrochoque, né? Então, a gente tentou trazer isso para o filme, né? Essa forma. E eu acho que é isso que o Javier falou, né, Javier? O Tristan já voltou? Se o Tristan voltou, fala com a gente. Tentei conectar no meu 4G aqui direto. Estou aí com vocês? Tá sim. Fala pra gente como é que você deixou essa interpretação realista sem parecer falsa, Tristan. Perfeito. Essa é uma preocupação, né? Quando no filme tem um aspecto... Esse filme é um filme de extremos, como vocês viram, né? E a gente tem que cuidar para que os extremos não fiquem caricatos. Eles têm que ficar verdadeiros. Então, a primeira coisa, que eu acho que o Rafa já falou e já explicou, a gente teve uma bênção de trabalhar com atores maravilhosos, né? Então, quando você tem o Javier e os outros atores que trabalharam com o Javier, é muito fácil trabalhar. São atores que respondem muito facilmente aos estímulos, porque eles já têm essa bagagem, né? Se você pega um não ator ou um ator muito inexperiente, para um filme desse pode ser um pesadelo, né? Eu vou ter que ficar caçando uma maneira de trabalhar. No caso do Javier, que tem uma bagagem extensa como ator, é muito fácil. Eu falava meia palavra, ele já me entregava, ele já dava, né? Então, a gente tinha a questão da fisicalidade, né, por serem situações extremas. Então, o Javier era torturado, eletrocutado, aquilo não podia ficar caricato, não podia ficar um estereótipo, né? E você vê, né, o Javier é palhaço também. E na palhaçaria, a gente trabalha bastante o teatro físico, o que ajuda bastante, né? Traz toda essa fisicalidade para o Javier. Então, para mim, é gostoso, porque eu tenho todo esse repertório para trabalhar com os atores. Para acrescentar a verdade e mergulhar eles nesse cenário, o Javier falou desses jogos de poder. Então, eu trabalhava com exercícios de improviso e alguns de repetição, que eu tiro de alguns sistemas ou técnicas ou ferramentas diferentes. Claro que eu não uso tudo de modo extremamente rigoroso, eu faço as minhas adaptações de acordo com aquilo que o projeto pede. Então, a repetição é uma técnica que
dentro do método, é o que a gente chama de técnica Meisner, né? Mas depois de muitos e muitos anos trabalhando com Meisner, eu não uso Meisner de acordo com o livro mais. Eu já me adapto, eu me aproprio da técnica e eu faço a técnica servir o propósito da obra, e não o contrário, né? Então eu fui reconfigurando o Javier e todos os outros atores para que eles já se vissem na situação do filme, situação hierárquica de humilhação, de domínio, de poder, né? E eles iam trocando. Eu me lembro que eu criei uma adaptação de Meisner que eu fazia com 4 ou 5 atores ao mesmo tempo. E no Meisner, geralmente, você tem uma configuração de 2 atores, né? Mas eu colocava, às vezes, o Javier no meio, fazendo um jogo de repetição, e colocava vários médicos ao redor, repetindo palavras de domínio, de humilhação, para que eles fossem entrando naquilo, né? Lembrando, sempre trabalhando com personagem e nunca com nada pessoal do ator, né? Especialmente se tratando de uma situação tão delicada como essa que a gente estava retratando, né? Então a segurança é o fundamental aqui. O ator tem que se sentir bem, tem que se sentir à vontade, até porque o filme retrata momentos muito desconfortáveis e delicados para cada ator. Lembrando do que a gente discutiu na semana passada, para quem estava presente, a gente discutiu outro filme premiadíssimo, que era o Let Her Run. Esse filme, A Cura, ele fez uma menção ao Let Her Run, numa das cenas, né? Aquela cena em que a atleta se abaixa, é uma cena que foi tão marcante no Let Her Run, que o Rafa decidiu, graças a Deus ele decidiu fazer isso, porque a cena merecia ser revisitada. O Rafa decidiu repetir com um dos pacientes a cena, e o mesmo cuidado que a gente teve no Let Her Run, a gente também imprimiu aqui na Cura, né? Os mesmos cuidados para o ator não se sentir muito exposto. Claro que não há milagre, existe uma certa exposição, afinal o ator fica nu com tapa-sexo, né? Isso não é confortável nem tranquilo para ninguém, né? Mas o ator, como profissional, entendendo o filme, entendendo que aquilo vai ser retratado, ele já se coloca à disposição daquela necessidade, né? Então ele já vai sabendo que aquilo vai acontecer, que aquilo vai ser gravado, e a equipe toma todos os cuidados, então, para respeitar toda a integridade do ator, né? Então a gente teve isso de trabalhar as realidades das personagens. A gente teve 2 dias de workshop. Eu nunca usava o roteiro, para que esse roteiro ficasse fresco. Em alguns momentos eu trabalhava muito com o Javier. Na cena do Javier, tem uma cena que a gente gravou muito forte, que eu acho que no corte do festival não foi, se eu não me engano, né? Porque o filme ele ficou muito longo, e aí por mais que a gente queira deixar tudo, né, tem cenas que a gente vai ter que ir eliminando. Dói no coração do diretor, dói no coração do elenco, mas é uma coisa que quem trabalha na área já tem que se acostumar, né? Às vezes a gente grava uma cena que a gente ama e no final, por alguma razão de mercado, de festival, a gente tem que derrubar essa cena. Acontece. E a gente gravou uma do Javier em que ele fazia uma oração muito forte, muito linda. E no início era uma oração. No final era quase que ele numa guerra com o próprio Deus. Era uma coisa muito emocionante. E eu me lembro que nesse caso em particular, a gente trabalhava muito o arco com o Javier. O arco para ele ir numa crescente, né? Para que aquela súplica começasse num lugar e fosse crescendo cada vez mais, né? E o Javier foi respondendo muito bem aos momentos do arco. Ele já tinha entendido toda a situação, e a parte física da contração muscular para o choque ele também tirou de letra. Então, desculpa, falei bastante, mas era só, como esse filme é um filme de performances muito marcantes, nem falei tudo, mas pelo menos eu falei aqui o que eu acho mais essencial de colocar no que toca a performance aí da galera nesse filme. Pô, falou bem, Cristian. Não falou muito, não. Falou bem. Quando se fala bem, não tem problema. Olha, valeu. Pessoal, uma coisa importante, dia 2 a gente tem o nosso próximo workshop e vai ter a presença do Tristan,
passando técnicas lá de atuação e de direção, vocês não podem perder. Pessoal, vou ter que liberar agora o Javier. Javier, muito obrigado pela sua participação, por abrilhantar aqui a nossa aula. E espero muito em breve trabalhar contigo novamente, meu amigo, e te encontrar para a gente comemorar tantas conquistas. Muito obrigado. Muito obrigado para você e bom trabalho, não somente a filmações, mas também isso que você faz e que estou conhecendo agora, a claqueta. Vou continuar a seguir isso, a olhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Javier. Boa noite. Pessoal, o Tristan continua com a gente. Tristan. Tchau, Tristan. E toda a gente. Tchau. Pessoal, agora a gente vai passar para outros aspectos aqui do nosso filme. E só lembrando, tá? O Tristan fica aqui para o final para responder perguntas. No final a gente abre para perguntas. Se vocês têm perguntas, já vai escrevendo aqui, deixando para você não esquecer, tá? É aquela dica para a gente nunca esquecer. Pessoal, tirem print da tela, postem ali no Claquete para divulgar para o pessoal, para cada vez mais pessoas conheçam aqui o Claquete. Então, tira o seu print, posta lá no @Claquete Digital. Vamos dar uma passada agora geral aqui no filme, pensando um pouco no storyboard, tá? Como é que foi feito esse storyboard? Esse storyboard, ele foi feito através de um mood board. Então, foi feita uma pesquisa de frames. Como vocês podem ver, esses frames de tempo é basicamente o que a gente tem no filme. Então, é assim que funciona o processo de criação. A Isa Garcia, que fez essa pesquisa, que também vai dar um super curso aí sobre pesquisa e referências, não podem perder. Pode ir passando, por favor, Nick. E vai comentando também. A gente foi pegando vários filmes e montando ali, né, o storyboard, montando o mood board para contar essa história. Porque por mais que chegue no set, a gente teve uma câmera na mão, mais solta, era muito importante, né, a gente entender para onde a gente ia, né, Nick? Sim. Normalmente a gente desenha, né? Mas eu e a Isa, a gente começou a encontrar frames que a gente achava muito legal, tanto de fotografia quanto de enquadramento. E a gente foi montando esse storyboard aqui com frames de filmes reais, né? E a gente achou que funcionaria melhor ali para a gente passar para a equipe o tom que a gente queria para o filme, né? E foi uma pesquisa bem longa, né? Foi uma pesquisa. Aqui tem frames até que a gente pegou do tratamento, do primeiro tratamento, da primeira pesquisa de tratamento. E como eu disse, desde o primeiro momento que o Rafa mandou ali o roteiro, a gente já começou a pesquisa. Então, o material de pesquisa e material, né, que a gente juntou para formar essa PPM, para formar todo o material que a gente mostrou para a equipe, ele é muito grande, muito rico também. Então, assim, pessoal, para vocês darem uma olhada, essa é a foto de locação. Esse aqui específico é uma foto da locação que a gente foi. A locação é um ponto muito importante do filme, depois a gente vai falar sobre ela, mas eu queria só passar para vocês aqui um pouco do processo criativo, como é que é feito. Realmente a gente faz uma pesquisa com referências, com frames, para entender a história, né? Para a gente contar, ali igual o Tristan falou, tem uma referência ao Let Her Run, que é aquela cena que a atleta se abaixa, tá? Então a gente começa o nosso processo de entendimento do filme através dessa pesquisa, tá? Essa pesquisa ela foi muito importante. Seguindo um pouco, ali, a gente falando um pouco mais agora de referência visual, tá? Eu queria falar um pouquinho para vocês do intuito que a gente tinha com o filme, tá? As situações, elas eram muito pesadas para o filme, mas eu queria que a imagem, ela tivesse um contraponto disso, tá? Então, que as imagens fossem doce, a própria música, a música é uma ópera também, fenomenal, que o Gui da Cabaré produziu, é um grande maestro e compositor, fez essa ópera, porque eu queria deixar um tom ali que era mais suave, né, naquilo que você via. Tem essa referência que a Nick nos trouxe também, né, dessa série, que sempre tem essa luz divina entrando, né, e querendo ou não, a gente tinha muito essa ligação, né, com o divino, né, dessa coisa do divino chegando, a luz entrando ali para trazer essa cura, né, entre aspas. Então, são referências que a gente trouxe para o filme. Quer falar um pouquinho mais disso também, Nick?
Então, essa referência foi a primeira que veio na minha cabeça, assim, como eu disse, né? Porque quando a gente falou, tinha até, o Tristan comentou, tinha uma cena de reza, e aí casava super, assim, né? Eu acho que quem já assistiu o Conto da Aia vai conseguir linkar, assim. E aí eu mandei pro Rafa, e o Rafa também gostou super, porque mostrava esse contraponto aí, né? Tipo, a gente viu uma coisa muito pesada, mas a fotografia nos trazia algo mais leve, algo mais divino, algo mais encantador, assim, né? Então, acho que super casou bem essa de fotografia. E tanto na série tem uma cena que é muito parecida com a nossa ali, né? Que elas estão mostrando, né? A chefona ali está mostrando para as meninas ali algo no projetor, e a gente tem uma cena ali de projetor, então foi bem legal trazer essas referências para a gente conseguir passar para a equipe o que a gente estava pensando ali. E a gente também trouxe referências de quadros, né, Rafa? De pinturas antigas. Exatamente. Isso aí ela cabe também dentro do ACT. A gente queria que tivesse essa coisa dos quadros, dessas posições ali que a gente tinha de mão, de corpo, o próprio enquadramento. Tudo isso foi muito pensado, né? Revisitando essas obras sacras. Então, e lá no dia a gente estava com essas imagens, né? A gente tentava, assim, óbvio, de uma maneira natural, tentava mostrar ali para os atores, para ver se a gente conseguia recriar alguma coisa, né? Sim. Bom, eu acho que agora o que a gente poderia fazer aqui vamos pular agora para a direção de arte e o figurino, que foi um ponto importantíssimo. Vamos passando ali. A locação que a gente encontrou era um colégio, tá? Era um colégio. Nessa locação a gente estava ter todas as situações do filme. A gente gravou em 2 diárias, tá? Então, Tati, fala um pouquinho para a gente ali da direção de arte, quais foram os maiores desafios que você teve. Tá sem áudio, Tati. Oi, gente. Então, a direção de arte, a gente entrou também dentro desse universo, né? Dentro do universo do Mood, seguindo também muito as referências de todo o tratamento que eles fizeram, que nos ajudou muito, até porque a gente precisava buscar detalhes específicos, que são os objetos específicos de cada cena, né? Que a gente chama de props, que são aqueles objetos que têm a maior importância, que fazem parte geralmente do acting ou estão ali para contar alguma história, né? E nessa pesquisa que foi, assim, acho que o nosso maior desafio de encontrar um mobiliário hospitalar, né, que não é uma coisa muito comum, um mobiliário hospitalar dessa época. Então, inclusive a maquininha de choque a gente teve que mandar fazer, mandar mocapar, a agulha agulha com a seringa de vidro, foi um desafio também, para a gente poder encontrar, porque é uma coisa muito antiga, e a gente tinha medo de quebrar, então a gente precisava ter várias, por causa do acting também. E nessas a gente também encontrou, aí a gente encontrou também o desafio de como que a agulha ia entrar no braço da pessoa, tendo que é uma agulha super dura, de ferro e tal, que não teria como fazer aquela agulha falsa, retrátil, porque não se encaixaria na seringa de vidro, que tem um outro bocal. Então, assim, teve essas especificidades desse job que trouxe para a gente, além de um aprendizado maior, porque, por exemplo, eu nunca tinha tido contato com uma agulha de vidro na minha vida, entendeu? E aí a gente entrou no desafio de como ia entrar a seringa. Aí encontramos uma pessoa incrível que tinha um braço falso de látex, que era, inclusive, a nossa efeitista, né? Estava lá, a gente que sugeriu essa possibilidade, e ela mesma foi a pessoa que fez o mocap, que aquele negócio do eletrochoque, tudo aquilo foi um objeto feito, estruturado especificamente para esse job. Então, eu acho que esses objetos mais específicos, e vem contando a história, né, que fazem mais parte daquela cena onde está no close, o objeto que aparece, que vocês puderam ver como a agulha entra, ela entra mesmo, porque o braço é de lá. Só um minutinho, Tati. Gi, coloca pra gente os frames do filme aí, por favor, enquanto a Tati vai falando. Opa, pode deixar.
Aí teve o foco hospitalar de 1930, que foi super complicado, que a gente não encontrava em lugar nenhum. Tivemos que trazer lá do Rio de Janeiro o foco hospitalar. O que Aí que é depois foco? O que que é foco? a luz que vai em cima, Ah, e aí tem que vai em cima da mesa, né? No momento ali do eletrochoque também, da mesa de cirurgia, da cama cirúrgica, né? A cama cirúrgica a gente fez uma gambiarra, porque ela também, a gente não encontrou ela como ela deveria ser de 1930, então a gente achou uma mesa, uma cama de inox, né? Dessas assim, você pode até ver aí que acabou virando uma maca de inox, dessas mais hospitalar ou até de necrotério, que era o que se aproximava mais, porque esse tipo de cama não tinha braço, e hoje em dia todas as nossas macas, hoje em dia, têm as grades laterais. Então, assim, foi bem um aprendizado para nós também, né? Sempre quando a gente entra nesses universos diferentes que a gente não está acostumado a lidar, e a gente mandou fazer o colchãozinho, mandamos fazer o lençol na cor exatamente da época, né? Que estava na palheta. Esse é o foco, olha, que dá para ver ele aí de cima. Um foco de 1928. E assim, graças, né, à cidade grande que a gente está, ao mercado grande do cinema e do audiovisual que tem em São Paulo, que tem no Brasil todo, mas São Paulo é o grande, né, digamos assim, o grande foco de a maior parte das coisas. Tem gente até que fala assim, não, mas está em São Paulo, como que você não encontra isso em São Paulo? Então, é sempre um desafio, a gente tem que achar. E, por sorte, aqui nós temos muitos acervos, né? Temos muitos antiquários, então foi assim uma luta encontrar cada objeto específico também dos mobiliários e tal, para que tudo estivesse dentro desse mesmo mood, dessa época, para que não destoasse, né? Por exemplo, aquela mesinha lateral ali, aí a gente também tinha que encontrar objetos em bom estado, porque nessa época eles estariam em bom estado. Então, também teve isso, que a gente teve que mandar restaurar alguns móveis que estavam enferrujados, fazer pintura, para que eles estivessem em bom estado, apresentável, para trazer esse clima como se aquilo estivesse acontecendo naquele exato momento mesmo, né? Então, assim, eu acho que aí essa cena que acho que foi o nosso maior desafio. É muito legal, né? Esse braço que está em primeiro plano aqui, ele é um braço de borracha, né? Detalhe, a gente tem uma maneira específica de se aplicar ali. Então, a gente teve uma especialista que esteve com a gente no set, era uma enfermeira, né? A gente teve esse cuidado, por quê? Porque como se tratava ali de muitas terapias, vamos dizer assim, médicas, né? Você tinha alguns protocolos a seguir, né? Então, assim, a forma como a agulha entra é uma forma específica. Então, a gente tinha uma enfermeira falando como colocar, mesmo a questão do eletrochoque, de todas essas coisas, a gente tinha um profissional ali nos apontando. Daí a gente até chegou a pensar, se injetar algum líquido aqui no braço de uma pessoa, né? Daí seria impossível. Daria algum problema nela. Então a gente encontrou a solução de ter esse braço. Ali na parte de trás é a pessoa real, então a gente deixou a barriga, né, para a gente ter uma movimentação, não fechar só o plano ali no braço. E como vocês podem ver, essa imagem, uma coisa importante também a gente pontuar, toda a primeira parte do filme a gente grava como se fosse 1930, mas depois lá para o final, quando a gente tem os consultórios, a gente estava a voltar para 2024. Coloca lá, por favor, Gi, nas partes finais lá. Né, Tati? Fala desse desafio que a gente teve, né? Porque a gente tinha toda essa primeira parte no filme e depois essa segunda parte, que a gente precisava ter ali 4 consultórios diferentes no ambiente de uma escola, né? Foi a arte transformando os ambientes, né? Como sempre, a arte transforma. A gente teve esse outro desafio que, paralelamente, né? Que tudo isso a gente fez em uma diária, a gente tinha 2 contra-regras para poder, uma equipe grande, para poder fazer essa frente de ir montando, e enquanto o pessoal estava filmando a primeira etapa do filme, né? Tanto que, como eram planos mais fechados, até no plano de filmagem, isso acabou ficando mais para o final do dia.
em que a gente tivesse também esse tempo de montagem, né? A gente, para montar tudo isso, a gente teve um dia de pré-montagem nessa escola, né? Nessa locação onde a gente filmou, em que a gente conseguiu montar a parte da época de 1930. E aí chegamos nesse desafio aí no dia da filmagem, que a gente tinha que montar esses 4 ambientes diferentes. E, por sorte, a escola era grande, né? A gente encontrou ambientes ali que nos ajudavam na estrutura, mas o interessante era a gente poder trazer também, dentro dessa realidade do filme, né? Como isso acontece até hoje em dia, né? Então, por que foi acabando virando esse cenário de hoje, atualmente, como mostrando que até hoje em dia, realmente, as pessoas não são entendidas e tem profissionais que estudaram para falar bobagem, né? Como esses terapeutas. E esse cenário aí foi bem gostoso de fazer, que a gente fez todo né, esse quarto, que a gente não tem a foto dele como ele era antes, né? Mas é a sala da educação infantil. Ela era toda colorida, meia parede, a gente realmente foi uma transformação grande, assim. E os outros enquadramentos dos outros psiquiatras, não sei, psicólogos, aí, terapeutas, eles eram mais fechados, né? Então, basicamente, a gente teve um pouco mais de trabalho nessa parte, por ser um cenário maior, né? Um ângulo maior, que depois tem esse ângulo, essa cena aberta, né? Os outros mais fechados, a gente foi como fala, na mágica do cinema, né, Rafa? Exatamente, que pode ir passando lá. E agora eu também queria abrir agora espaço aqui para a Carol falar um pouquinho, né? Gi, vai passando aí os frames para a gente dando uma olhada. Acho que a gente pode. Esses são os 4 ambientes que a gente teve diferentes ali, né? Tudo no mesmo lugar. A gente mudava um objeto, mudava uma cortina, a luz mudava um pouco. Essa foto maravilhosa foi do Léo Kawab, tá? Volta lá para o início, por favor, para os frames, porque a Carol vai falar agora um pouquinho do figurino dessa turma aí. Qual que foi a grande dificuldade? Qual que foi o objeto, Carol, que mais foi difícil para você encontrar? Oi, gente, tudo bem? Bom, assim, é uma coisa tão engraçada, porque o que mais me preocupava era justamente essa enfermeira, porque quando a gente olha, a gente tinha muitos médicos homens, né? E quando a gente olha para a moda masculina, ela mudou muito pouquíssimas coisas ao longo dos anos, né? Claro que hoje em dia está muito mais mudado, mas na época, 1930, 1940, era o homem, ele tinha ou uma camisa ou um terno com camisa e gravata, né? E o jaleco por cima. O que mais me preocupava, então, não era a caracterização dos médicos, era a caracterização das enfermeiras. E eu dei uma sorte, gente, que a Tati falou uma coisa que, assim, a gente tem ótimos acervos, né, em São Paulo. E tem um acervo específico, tem 3 acervos de época muito bons aqui em São Paulo. Um que chama Minha Votinha, que fica na Lapa, um que chama Juice, que fica na Sé, e o terceiro que chama Espásio. E o Espásio da Dona Estela é um dos mais antigos que existe. Ela que começou com essa história de brechó e tal, lá nos anos 80. Até hoje ela tem o espaço dela. E ela tinha essas 2 enfermeiras, exatamente iguais, exatamente essas 2 enfermeiras. E eu falei, gente, não é possível. Eu dei muita sorte. Nos anos 30, as enfermeiras, elas variavam um pouco. Algumas tinham a sainha, outras elas tinham um jaleco um pouco mais simplificado, tinham um uniforme, mas ele podia mudar um pouquinho. O que eu quis passar era a diferença entre um profissional e outro, o médico e a enfermeira. Então, eu queria deixar muito claro que era visualmente para a gente uma enfermeira. Então, por isso o bibiquinho, né, delas, a saia, né, com a camisa branca. Então, assim, quando a gente vai para esse lugar, né, dos anos 30, 40, a gente tentou trabalhar a paleta de cor toda limpa, digamos assim, para passar justamente uma sensação de falta de proximidade. Não é uma paleta de cores dura,
né? Então é fria, não é próximo do ser humano, não é um ser humano, sabe? Então a gente trabalhou com cores tipo branco, os médicos, a maioria, eles estavam com calça, o paletó preto, então a gente trabalhou uma paleta de cores mais fria. E isso também foi para os anos atuais, né? Oi, Carol, desculpa só te interromper. A gente tem essa parte aí da pastinha na PPM. Você quer apresentar, Nick? Mostrar essa parte? Claro. Então, daí boa, vamos lá. Então, aí a gente pegou referências reais, né, reais dos médicos antigamente e também de cinema, de obras feitas posteriormente, né? Então, aí são as enfermeiras, que elas transitam entre anos 30 e anos 40, mais ou menos com um uniforme relativamente parecido, né? Algumas com essa parte do peitinho, né? Como se fosse uma jardineira, como se fosse um avental, e algumas com esse jaleco único, né? Esse jaleco acinturado, que é essa referência 2. Como a gente. E aí tem também a parte do underwear, né? Masculino, que a gente também teve. A minha preocupação foi também em relação aos jalecos dos médicos. Sobe de volta ali nos médicos, por favor. Não tinha. Hoje em dia, a gente compra jaleco de microfibra, de poliéster, tal. Isso não tinha nessa época. Então, a minha maior preocupação foi como que eu vou colocar. Eu não posso colocar nenhum material que não seja algodão, um material que seja totalmente natural, porque a textura vai ler diferente, não vai ler real no filme. Então, a gente teve essa preocupação de trazer tanto para a underwear masculina, quanto para os jalecos dos médicos, quanto para a roupa das enfermeiras, tudo de algodão, tá? Justamente para ter essa leitura de algodãozinho. Aí também, nos jalequinhos, né? Eu não sei como é que chama isso, é tipo um camisolão, um avental, isso. Também a gente pegou só de algodão justamente para dar essa textura natural, né? E o Rafa tinha me pedido, que fosse tudo meio branco ou off. E eu acho que foi uma coisa muito interessante para justamente contrastar com os objetos que tem verde, tem o cromado e tal. Então, eu achei que deu um contraste muito bonito e muito frio. Tu olha, né, essa primeira parte, tu fica assim, ai meu Deus do céu, que coisa, dá uma aflição, né? Então, atingimos nosso objetivo. Na segunda parte, pode descer aí. O diretor do sanatório, a gente tentou trazer um terno clássico, né, para ele, que fosse da época, que conversasse com a época. Então a gente também produziu os ternos da época, ou que remetessem a esse corte da época, ou os 3 botões na frente, ou estilo jaquetão, que é esse de abotoadura dupla, cruzado, né? E preferencialmente o terno de 3 peças, né, que se usava muito. E justamente para dar um ar mais sisudo nesse homem, né? Porque ele era o diretor do sanatório, então ele era acima dos médicos, acima de todo mundo, né? Ele era o juiz, né? Digamos assim, de quem chegava lá. Ele que determinava o destino das pessoas, digamos assim. Então, a gente quis dar esse ar bem sisudo nele. O pai, eu tentei trazer o pai para um lugar um pouco mais humano. Então, a gente o colocou, se eu não me engano, ele usou um coletinho, né? O colete é justamente para tirar, deixa o diretor de terno, deixa o pai com um colete, um colete de lã, que era uma coisa que se usava muito, que os homens usavam muito na época, era uma peça comum do dia a dia masculino. E era uma peça comum do dia a dia masculino que não era cara. O que eu queria dizer com isso, gente? Que
ele não estava fazendo por mal o que ele estava fazendo ali, ele estava fazendo por desconhecimento. Então, ele estava também num lugar de, se não é, ou é meu filho ou é gay. Mas por quê? Nem sabe por que está falando isso, nem se questiona. Então, ao invés de dar um ar sisudo para ele, eu quis dar um ar um pouco mais humano, justamente para esse homem. Então, a gente trouxe essa coisa do coletinho e tudo mais. A mãe, a mesma coisa, uma carinha de o que eu tô fazendo aqui, sabe? E aí trazendo essa coisa do vestido, da saia, que basicamente se usava isso. Eu já usava calça, mas isso era uma coisa que no Brasil foi se usar calça mesmo mais para frente, mais 50, 30, 40 não se usava muito. Então a gente trouxe essa coisa do vestido e da fragilidade do tecido, da cor, da estampa. A gente tentou trazer essa parte assim mais frágil para essa mulher também, que estava absolutamente sendo vítima de uma sociedade, né? Porque muitas vezes a família toda é uma grande vítima, né? Para o filho, a gente foi num tradicional, né? Num clássico. Uma cara de garoto nos anos 30. Há que se lembrar que nessa época a gente não tem, até os anos 80, não, minto, até os anos 50, a partir de James Dean, que a gente começa a ter uma noção da diferença entre uma criança, um adolescente e um adulto. Nessa época, a gente não tinha essa noção. Então, as crianças se vestiam como pequenos adultos. Então, a gente justamente tentou trazer essa coisa da calça curta, tal, para trazer também a fragilidade, essa criança que estava sendo vestida quase pelo pai, vestida pela sociedade, empurrada pela sociedade para uma coisa horrorosa dessa, enfim. Então, a gente quis dar uma impessoalidade nesse filho, né? E não uma personalidade, a gente não quis trazer a personalidade. O psicólogo, a gente foi também na questão, eu pensei muito na questão das cores, tá? Cor escura ou cor fria, se não fosse escura, seria fria. Trazer essa história de justamente a paleta de cor no figurino, ela afasta ou aproxima. E a paleta de cor, tanto no figurino quanto na arte, ela ajuda a contar uma história, né? Então, quando você olha para uma cena que a pessoa está vestida inteira de azul, tipo, sei lá, a gente fez isso, só dar um exemplo rapidamente de um personagem que me é muito caro, que foi o marido da Abby na série, o que eu sugeri para ele, para o meu antigo chefe, que eu queria fazer um guarda-roupa que ele ia dos tons terrosos para os tons azuis, e ele acabava absolutamente um escroque, maltratando a Abby. Ele estava vestido inteiro de azul, então assim, uma coisa bem fria, bem pessoal mesmo. Então a gente quis trazer isso também para o psicólogo, né? A psicóloga, a mesma coisa, uma parte, um guarda-roupa tradicional, né? Um terno com uma blusa, uma camisa, um guarda-roupa tradicional de uma pessoa que trabalha, digamos, num escritório, num consultório. E aí também a gente tem que lembrar que o filme é um curta e a publicidade é muito rápida, e a gente tem que ir rápido, mostrar uma coisa que visualmente a pessoa localize o psicólogo ou o poder de XYZ muito rapidamente. E os pacientes de 2024, a gente trouxe essa história um pouco mais frágil, tá? Que é o moletom, uma peça que ele está procurando, assim, um aconchego, mas ele não tem, e ele está absolutamente fragilizado na poltrona, sabe? Com o moletom todo escangalhado, ele, sabe? Ele não é ele, e aquilo também tá com uma cara de que a mãe vestiu. Então a gente quis dar essa cara meio esgualepado, sabe? Frágil, enfim. É isso, gente.
Nossa, mas que show, que aula, hein? Nossa, muito obrigado. Tem que ter um aulão de figurino, hein? Eu quero Aulão de figurino, por favor. A Carol vai fazer. Vamos embora fazer, cara, um aulão de figurino? Bora, vamos fazer. Sensacional. Bora. Pessoal, então chegou o momento agora da gente abrir para perguntas. Quem tiver pergunta, agora a Gi toca o baile aí, né, Gi? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Só um adendo que eu tinha aqui para falar sobre os objetos. A gente, quando fez esse filme, a gente gravou bastante conteúdo de making off. Então, que a gente tem até a cena do Rafa explicando como foi feito o braço lá de silicone que ele estava explicando agora. Então, eu vou mandar todos os conteúdos lá no grupo para vocês darem uma olhada, porque aqui, enfim, acaba travando. Mas então, bora para as perguntas agora. Hoje, só uma dica, dá prioridade para quem vai falar ao vivo. As perguntas que estão lá, qualquer coisa, o pessoal responde depois, só para a gente tentar responder o máximo de perguntas aqui, tá? E, pessoal, coloca a pergunta lá no chat também. Quer que eu coloque aqui, então, as pessoas que levantaram a mãozinha primeiro? Boa, beleza, então. Pode iniciar, então, você, Raquel. Pode fazer sua pergunta. Oi, Gi. Oi, Rafa. Boa noite, gente. Que aulão, hein? Nossa, muito top. Cara, eu tenho tanta pergunta que eu não sei nem por onde começar. Mas acho que eu vou começar com o Tristan. O Tristan tá aí? Tristan? Tô aqui. Estão me ouvindo aí? Oi, Tristan. Tô ouvindo. Tô aqui. Então, eu queria saber de você, eu até botei essa pergunta no chat, porque assim, eu tô aprendendo Meisner há pouco tempo, né? E Meisner, para mim, tá muito relacionado ao roteiro. E você me fala que você não usou o roteiro na preparação. Então, eu queria saber como é que é isso, entendeu? Porque é o lance da reação, queria que você explicasse um pouquinho esse processo, por favor. Perfeito. Vou falando, se cair, eu entro na hora pelo meu celular. Vocês me avisam, contem até 10 que eu volto, caso caia, que eu estou testando aqui na fé a internet do hotel. Tá? Raquel, Rachel, eu acho que todas as técnicas, né, não importa quais sejam, pode ser o Stanislavski mais tradicional, o Meisner, o Chekhov, a Adler, existe um momento em que você se coloca bastante a serviço da técnica, porque você está começando, você está entendendo a mecânica da técnica, né, as engrenagens da técnica, e depois de bastante tempo, você se apropria a técnica e essa equação muda. Você não está mais a serviço dela, é ela que fica a seu serviço, né? Que é um estágio, claro, que exige um tempo de maturação, de convívio, né? Então, o Rafa fala para vocês várias vezes que eu trabalho com o método de Stanislavski. Mas é claro que depois de 20 anos trabalhando com isso, eu não trabalho de modo, como é que se fala, dentro de uma caixa. Eu uso todas essas técnicas para que elas sirvam o propósito da obra e para que elas possam se adaptar a cada ator, a cada personagem, tá? Então, não fica muito preocupada quando você fala como é que faz isso. Isso é um processo que vai vir com o tempo para você também, à medida que você for se apropriando das técnicas. Aproveitando isso, gente, no dia 2 de novembro, eu vou não apenas falar sobre isso, como eu vou fazer com vocês um pouco disso lá no Big Box, tá? Então, grande parte dessas técnicas que eu tenho falado aqui para vocês nas últimas aulas, eu vou não apenas falar, porque falar a gente até entende, né? Mas como são técnicas de performance, elas exigem uma sensorialidade. E eu vou fazer um pouco com vocês lá no dia 2, tá? Mas no Meisner, ele trabalha uma série de coisas como a presença, né, a reatividade dos atores, o processo de escuta, de reação, de impulso, de gatilho. Então, uma vez que você entende isso, você vai adaptar o Meisner para que o ator reaja e esteja presente de acordo com uma situação já colocada e criada, né? Então, ao invés de eu usar aquele Meisner bem catedrático e beabá, eu entendo o que o Meisner busca, falo, legal, eu vou usar essa mecânica do Meisner dentro da situação que o Rafa precisa no roteiro. Então, eu jogo para os atores determinados impulsos, determinados gatilhos,
e vou pedindo para que eles não utilizem o roteiro, mas usem somente os impulsos e os gatilhos que eu estou oferecendo, para que eles tenham uma reatividade. Uma vez que eles comecem a reagir àqueles gatilhos, eu falo, legal, agora a gente tem as reações de comportamento que eu preciso dar para o Rafa na hora que a gente for gravar. Né? E claro que o Rafa acompanha. Às vezes o Rafa não está lá vendo o exercício, mas quando a gente chega num lugar que está interessante, eu chamo o Rafa para ele olhar e falar, Rafa, tá com a temperatura que você estava buscando? Ele fala assim, então é isso. Tá? Então, o mais eu não deixo ele numa caixa, eu só uso a mecânica e o propósito dele e uso aquilo que o Rafa precisa que seja usado nas cenas. Eu não sei se deu para entender muito bem, porque é uma coisa muito prática e não é fácil explicar uma coisa que a gente faz na prática, mas no dia 2 eu espero que você esteja lá com a gente e aí eu vou mostrar um pouco disso, vocês vão poder sentir fazendo os jogos. Ai, quero muito ir. Talvez eu esteja filmando, mas eu vou tentar negociar para que eu não esteja, vamos ver. Mas legal, Tristan. Entendi, e inclusive até lembrei um pouco da resposta que você deu para mim no evento do Big Box, que você fala do improv, né? Da gente se apropriar da técnica para depois a gente usar a nosso bel prazer, digamos assim, né? Exato. E é isso. Perfeito. Entendi perfeitamente. A técnica da atuação, eu acho que tem uma coisa muito parecida com a técnica da edição. Eu não sei se tem algum editor ou colorista aqui, mas um dos clássicos da edição, né, é um livro do Walter Murch, um livro de edição, e ele fala que um dos objetivos da edição é ficar invisível, é não ser vista pelo público. Né? Se você está enxergando a edição, é porque o editor não fez muito bem o trabalho dele. Eu acho que com a atuação é a mesma coisa. A gente usa todas essas ferramentas para que elas não sejam vistas pelo público. O público só acredita fielmente naquilo que está vendo e não percebe a atuação e não percebe a técnica na hora que a gente está gravando ou contemplando ali o resultado final. Nossa, perfeito. Lacrou. Obrigada, Tristan. Perfeito, muito obrigada. Vamos seguir agora. Juan, pode fazer sua pergunta, por favor. Opa, boa noite a todos. Dá para me escutar tranquilo aí? Só fala um pouquinho mais alto, que está um pouquinho baixo. Se eu aproximar do microfone, fica melhor assim ou não? Tá melhor, pode falar. A minha dúvida, acho que ela vai mais para Nicole, porque como tem muitos atores argentinos e, pelo que eu entendi, teve mais de um cenário ao mesmo tempo, como que foi a logística para organizar tudo isso? Tipo, pegar e fazer também a parte de ensaio, né? Falar com o Tristan para ver quanto tempo ele ia precisar para fazer o ensaio com os atores, porque a atuação também é muito forte. Eu imagino que tenha dado um puta trabalho para fazer a ordem do dia também, porque, pelo que eu entendi, foi poucos dias de filmagem, se não foi um, né? Enfim, era mais sobre essa parte mesmo. Então, Juan, eu não fiz assistência de direção para esse filme eu dirigi junto com o Rafa, mas foram 2 diárias, né? Foi a Bárbara, eu acho que vocês já conheceram ela em alguma aula, em algum workshop e tal, mas foram 2 diárias, realmente foi bem complexo, assim. Eu conversei muito com a Bárbara para a gente conseguir fazer da melhor forma ali, como a Tati falou também, a gente deixou o cenário de 2024 mais para o final, para ela conseguir ter tempo para ir pré-montando ali, né? Então a gente tinha a frente fazendo luzes em outros cenários, fazendo arte em outros cenários sempre. E os ensaios também, eu não pude participar, eu estava com algumas questões pessoais, mas talvez o Tristan possa falar um pouquinho mais de quanto tempo ele utilizou ali, né? Mas eu acho que foram 2 dias inteiros, né, Tristan, se eu não me engano. Isso, foram 2 dias, a gente nem teve muito limite de hora, inclusive, nesses dias, né? A gente foi indo até a gente achar que estava legal. E uma coisa, tá, Juan, que é muito importante, sim, em relação à logística do dia. Quando os atores entravam no set, eles já sabiam exatamente o que fazer. Tinha uma preparação antes e a gente sempre tinha um set gravando e o outro set na frente, tá? Já preparando. Então era sempre assim, grava no primeiro, tem um outro ali preparando, enquanto está gravando no segundo, o terceiro está preparando. E um detalhe muito importante, eu gravei com película esse filme. Então, eu tinha que segurar ali os rolos.
Então, antes de gravar, a gente fazia um pequeno ensaio de câmera e gravava. E teve take, que eu só tenho um. Eu não tinha como ficar repetindo muita opção. Então, por isso que também foi rápido. Eu não podia ficar gastando lata. Então, tem take. Aquele da escada, eu só tenho aquele. Se tivesse ficado ruim, sem foco, qualquer coisa, eu não teria aquela cena no filme. E em película a gente não consegue ver, né, Rafa, o resultado que A gente olha ali, a gente vê tudo ruim, a monitoração tudo feio. parece também num VHS de 1910. A gente só viu o filme que vocês viram quando saiu mesmo, quando foi revelado, assim, porque nada disso a gente estava vendo na monitoração. Caramba, mas que legal todo o processo, né? E também ver a importância da equipe de frente para ir preparando os cenários. Puta, genial. Perfeito, muito, muito obrigada. É isso, Rafa, eu ia até mencionar isso, porque acho que vocês não mencionaram que o filme foi gravado em película, né? Eu ia perguntar, inclusive, você chegou a falar no making off que você gravou em película com uma câmera e você tinha uma outra câmera secundária que meio que dava para ter uma noção como que estava ficando a cena, foi isso mesmo? Exatamente, a gente gravou em película, a monitoração nossa é muito ruim, quando você grava em película, parece uma monitoração realmente de um VHS, mas a gente levou uma Alexa também junto, e o Léo Calab, que foi fotógrafo, ele fazia iluminação, a gente olhava no monitor da Alexa, falava, pô, tá legal, a gente sabe que tá bem iluminado, né? Mas tecnicamente ele só ajustava mesmo ali com os números, né? Os números de luz e tudo mais, na fotometria, para a gente saber se estava dando certo. Perfeito, legal saber desse detalhe. Pode falar, Paulo, pode mandar sua pergunta. Boa, legal. Boa noite para todo mundo novamente. A pergunta é sobre edição, que vocês até comentaram alguns instantes atrás. Pode ser tanto para o Rafa, talvez, imagino que para o Tristan também. Eu tinha assistido o Cura antes, há uns meses atrás, e até perguntei para o Tristan como que foi gravar em película, e ele me explicou como é que foi o trâmite todo, né, todo o processo de revelação, levar lá para fora, trazer e tudo mais. E eu gostaria de saber como que foi a edição desse filme, como que foi editar na película, se tem todo aquele processo de tem que cortar mesmo, ou tem um outro formato. Queria saber um pouco mais como que foi esse processo mais mesmo, né, na própria película mesmo. Oi, Paulo, acho que esse eu posso responder. Bom, como é que funciona hoje em dia, tá? A gente não faz mais na película, a gente pega a película e digitaliza ela. Tá? Então, a edição é uma edição normal, mas tem um grande detalhe. Primeiro, você não consegue fazer essa digitalização aqui no Brasil. A gente teve que mandar para Nova York. E eu tinha um prazo para terminar esse filme, porque a gente precisava divulgar para Cannes. E quando a gente terminou de gravar, a Polícia Federal estava em greve. Então, a gente não conseguia mandar os rolos. O que aconteceu? Eu tive que pegar uma pessoa, pegar os rolos embaixo do braço, entrar no avião e levar. Tipo, se acontece qualquer coisa, se o carro bate, se cai, perde os rolos ali, a gente não tinha o filme. E tem um outro detalhe super importante, que é o seguinte, como ele ia viajar como um passageiro normal, ele tinha que passar um raio-x. Se o pessoal pega aquele rolo e passa naquela cabininha do raio-x, a chance de você acabar com o filme é tipo 90%. Então ele chegou assim, conversou com o cara, levou uma câmera escura, né? E falou, olha aqui, não tem uma bomba aqui. Porque imagina você chegar no aeroporto, o cara vê a latinha e não poder olhar o que tem dentro, porque tem uma arma ali dentro, né? Então a gente ficou com toda essa preocupação, mas a gente mandou um assistente de câmera que era especialista nisso. Ele chegou lá, conseguiu conversar com o fiscal lá do aeroporto. Ele botou a mão ali dentro da câmera escura, viu, né, que não tinha nada ali dentro, conseguiu levar até o lugar em Nova York, e é o que faz. Eles entregam um HD. Esse material vem digitalizado. Eles já mandaram também por nuvem, né, por garantia, e vem um HD com esse material. Então, a edição ela foi toda feita ali de maneira não linear, né, que é a maneira convencional que a gente tem hoje em dia, e não foi uma edição muito complicada, porque, assim, no final das contas, é um filme de 6 minutos, eu só tinha 40 minutos gravado, porque eu não podia ficar repetindo, né? E assim, então foi uma edição mais tranquila. Entendi. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Valeu.
Beleza. Opa, pode falar de novo, Raquel. Não, que eu queria fazer uma pergunta para a Nicole sobre essa referência dela do Handmaid's Tale, né, do conto da Aya. Nossa, eu achei muito incrível. E eu, a princípio, não percebi. A referência que me veio primeiro, quando eu vejo a cura, é a Laranja Mecânica, que eu até perguntei no começo se o Rafa tinha tido alguma inspiração, né, em relação a esse filme. E aí você falou do conto da Aya, depois que você falou, eu comecei a perceber algumas coisas. Aí eu queria saber, assim, principalmente em relação à personagem da enfermeira, se tinha alguma coisa a ver com a Aunt Lídia, né, com a tia Lídia, ou se era mais uma referência também dos cenários, né, do visual, e não necessariamente da interpretação dos atores. Então, quando eu pensei no conto, né, foi principalmente fotografia e linguagem, né, porque por mais que o conto da Aya se passe num futuro distópico, assim, elas passam por tortura só por serem elas mesmas, né, então tinha ali uma linguagem muito parecida com o nosso filme. A Lídia, eu acho que ela foi, né, ela foi ali referência no momento, mas para o diretor do sanatório, né? E não para a enfermeira, porque ela é aquela posição de poder, a posição de fala para onde cada aia vai, né? E o diretor é essa pessoa ali no nosso filme, né? Fala se o nosso paciente ele é gay ou não, para onde ele vai. Então ela é até a cor ali, né? Tipo do figurino dela, a Carol pegou ali muito parecida com o diretor também. Então, ela foi mais... No princípio não era, mas depois a gente foi vendo e foi percebendo essa semelhança dela com esse personagem do diretor, assim, né? Mas de acting, e da enfermeira, não peguei nada do conto da Aya para esse filme, não. O Rafa trouxe o Laranja Mecânica logo de início, né? E teve outra série também, do Ryan Murphy, eu acho que é Rated, se eu não me engano, que a gente também assistiu, que é uma série que se passa no sanatório, que também tem torturas com mulheres lésbicas e tal, que também, aí sim, tem ali enfermeiras que são muito parecidas com as nossas enfermeiras, tem vários actings ali muito parecidos com nossos actings também. Ah, perfeito. Então, eu entendo que você está falando do diretor, deu para perceber também, né, da referência. Da enfermeira eu achei mais por causa do que ela fala, mas eu sei mais ou menos o processo da Ana Dalmey, de como foi o teste dela, né, parece que o monólogo dela não existia e acabou entrando, né, porque ficou muito bom. E me lembrou um pouco a Aunt Lídia, mas por isso que ela fala assim, eu tô aqui para te ajudar, vai ser pro seu bem, tananã, mas não é, entendeu? Ela é a bruxa, então, tipo, foi mais para esse lado, assim, né, tem um momento do pensamento. Para ela, assim, ela que trouxe maravilhosamente ali e funcionou, mas a gente nunca mostrou a Lídia para ela, não. Uhum. Ah, legal, Pessoal, perfeito. Se eu puder revelar um segredo aqui, porque eu fiz ali eu preparei com a Ana aquele monólogo que ela usou de teste, né? E que foi o monólogo que acabou entrando, inclusive, oficialmente no filme. Uma das referências que eu dei não tem nada a ver com as referências que foram passadas aqui, porque era uma referência só de performance, né? Então, você vê, o Rafa e a Nicole, eles estão falando muitas vezes de referências do universo como um todo, né? Tem que ter uma estética, uma atmosfera. Quando você trabalha uma performance, você pode pegar uma referência um pouco deslocada. E aí eu me lembro que uma referência que eu dei para Ana foi do Louca Obsessão, o Misery. Né? Eu não sei se alguém aqui... Nossa, claro, Kathy Bates. Mas a Kathy Bates, que inclusive foi minha professora, né, na faculdade, é uma atriz genial, né, ela é brilhante. E a Kathy Bates, no Louca Obsessão, ela é uma enfermeira, mas ela é uma enfermeira com uns 915 parafusos soltos, né? E ela passa o filme todo tentando cuidar do cara, mas, na verdade, o que ela menos quer é cuidar, ela quer dominar e ter um pet ali na casa dela, né? E tem vários monólogos incríveis, inclusive, eu não sei se o Rafa percebeu, mas tem vários momentos do Louca Obsessão que até o ângulo de câmera do monólogo da Kathy Bates é parecido com o ângulo que eles estavam usando na Ana Dalmey. Quando a Kathy Bates vai chegando perto do escritório, falando assim, eu tô aqui para te cuidar. E ela fala com uma doçura, e é uma doçura que dá medo,
né? Porque você vê que é uma doçura distorcida, né? Às avessas, e a câmera se aproxima muito, dá meio que uma distorção. Eu acho que eles usam uma espécie de grande angular, e na Cura tem quase isso no início, né? A câmera está bem pertinho, quase distorce, e ela com aquela doçura doentia falando com o escritor, e a gente usou isso como referência para o teste dela, e graças a Deus deu certo. Nossa, perfeito, Tristan. Eu lembro exatamente do filme. Tem tudo a ver. Pessoal, infelizmente, chegamos aqui ao final da nossa super aula. Quero agradecer a todos, quero agradecer Nick, Tristan, Tati, Carol, Javier, que já foi, agradecer a participação de todas as perguntas que ficaram aqui, a gente vai responder, vai mandar lá no grupo. A Gi vai mandar também lá no grupo um material exclusivo de making-off desse filme, que está super interessante. E eu que não tem como não falar, né? Essa semana a gente teve uma perda imensa. O Washington Oliveto, o maior publicitário de todos os tempos, né? Uma grande perda. Eu conheci ele pessoalmente e eu tive a honra de fazer um remake do filme dele. Um remake do Meu Primeiro Sutiã. Meu Primeiro Sutiã é um filme mais premiado da publicidade brasileira de todos os tempos. E eu tive a honra de fazer um remake colocando uma garota trans no lugar da menina que ganhava o sutiã. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre esse grande sucesso. O Tristan vai estar de volta comigo, a gente vai falar um pouco da direção de arte, vai falar um pouco também ali da fotografia e do elenco. É a primeira garota protagonista trans da publicidade brasileira. Ela vai estar aqui com a gente, Ludmilla, e vai contar um pouco ali a repercussão desse filme, um filme que também ganhou os principais prêmios mundiais, e eu vou contar todo o contato que eu tive com o Washington Oliveto, porque eu fui até a casa dele em Londres, ele que aprovou esse roteiro, ele que aprovou o filme, porque foi um filme que não teve agência, né? Foi só uma iniciativa aqui da própria produtora. Pessoal, quero agradecer a todos, e vamos terminar como a gente se encerra todo bom set, com uma salva de palmas. Muito obrigado, pessoal! Gratidão, obrigado! Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Um abração. Boa noite, gente. Muito top. Obrigada.